Pessoal, vamos finalizar então um tópico anterior que nós falamos um pouquinho sobre a evolução do planejamento familiar que se deu com as famílias antigas, que foi lá com a família romana, a família grega, a influência do direito canônico, do cristianismo, a família no período da Idade Média, do Iluminismo. E a gente chegou na fase de conceituar o planejamento familiar. E o planejamento familiar, ele na visão moderna, ele pode ser conceituado como a liberdade e a própria autonomia que os indivíduos no núcleo familiar eles têm de se organizarem. Por quê? Porque o Estado ele não detém o direito de interferir na forma que as pessoas querem se organizarem. Ou seja, os indivíduos do núcleo familiar, eles possuem o direito de ter a quantidade de filhos que eles quiserem, da forma que eles quiserem. Eu digo, da forma que eu digo, no caso, a mulher, se ela vai ter o parto normal, se ela vai ter um parto cesariano. Então, assim, o Estado, ele não tem esse direito de se envolver nas questões de cunho de planejamento familiar. Então, o conceito que nós podemos ter aí é que o planejamento familiar, ele consiste na liberdade e na autonomia que os indivíduos têm de se organizarem e, principalmente, ele garante o cumprimento e assegura os direitos fundamentais, porque você não se intrometendo na forma que as famílias querem se envolver e nem delimitando normas, automaticamente esses indivíduos eles vão estar tendo seus direitos fundamentais da vida, da integridade física, da liberdade, autonomia assegurados. Agora a gente pode iniciar o segundo tópico do seminário, que é sobre a constitucionalização do planejamento familiar. Então a gente vai entender um pouquinho como esse planejamento familiar ele vem sendo assegurado no ordenamento jurídico, desde as ordenações portuguesas até a nossa Constituição Federal de 88 e o próprio Código Civil de 2002, que são as leis mais recentes que regulamentam o planejamento familiar. Então, lá nas ordenações portuguesas, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma grande mistura dos portugueses, que eram as pessoas brancas do Brasil, uma grande quantidade de índios e uma grande quantidade de escravos negros. Ou seja, o governo, eles achavam importante essa mistura entre eles na questão de população, de crescimento demográfico, só que, no entanto, o poder político da época não considerava os filhos advindos desses relacionamentos como filhos legítimos, ou seja, se multipliquem, aumentem a sociedade, mas também a gente não vai reconhecer os filhos de vocês. Então, em questão de planejamento familiar nas ordenações portuguesas, nós não tivemos nenhuma lei que dava autonomia e liberdade para qualquer e todo indivíduo da época. Já com a Constituição Imperial de 1824, o único dispositivo que tratava de família era para regulamentar a transmissão do trono da família imperial. Então não havia nenhum regulamento, um dispositivo legal que assegurava alguma garantia de herança, de filiação para os filhos e para as famílias da época. Apenas eles se preocuparam em garantir os modos que seria feita a transmissão do trono, né? Entre eles, da família imperial. No entanto, surge um decreto que é o Decreto 181, que ele vê, porque a sociedade viu que essa Constituição Imperial ela não trouxe nenhuma segurança para a família. Então, vem esse Decreto 181 falando sobre o casamento civil. E o que ele faz, esse decreto? Ele faz com que as pessoas que queiram constituir família, elas precisam se casar. E elas precisam se casar perante a lei, civilmente. Ou seja, vocês lembram que lá quando a gente estudou sobre as famílias gregas, romanas, com o passar do tempo foi surgindo a possibilidade do casamento religioso com efeitos civis, principalmente com a influência do cristianismo?
Pois é, agora esse decreto ele põe por terra essa possibilidade de você se casar no religioso com efeitos civis. E agora, né, no caso, só o casamento legal ele vai considerar o legal civil, ele vai considerar uma formação aí de um novo núcleo familiar. Depois nós temos a Constituição de 1981, que ela também só traz um dispositivo falando do casamento civil como a única forma de constituir matrimônio, não traz nenhum regulamento que diz aí alguma novidade no reconhecimento de filhos ilegítimos, filhos naturais, não traz nada dessa seara, apenas afirmando que o decreto de 1809, o decreto 181 falava que precisava acontecer o casamento civil para ser reconhecido um novo núcleo familiar. Depois nós temos o Código Civil de 1916, que a mulher ela é considerada incapaz e que ela precisa da autorização do homem para exercer sua profissão. Ou seja, a discriminação e a desigualdade entre homem e mulher agora retorna no Código Civil de 1916. A única inovação com a figura da mulher nesse código é que os homens, quando for fazer alguma venda de algum bem imóvel, eles precisam da ortoga uxória da mulher. Ou seja, quando o homem, o pater familias, fosse vender um bem imóvel, eles precisavam que a mulher também autorizasse. Mas esse é o único dispositivo que vem falando aí sobre um direito que a mulher detém, que seria o de dar ortoga uxória. Mas não traz nenhuma novidade significativa aí para exercer a igualdade entre homem e mulher. Depois nós temos a Constituição de 1934, que dedica um capítulo específico para a família e que agora retorna o casamento religioso com efeitos civis. Ou seja, ele foi retirado com a Constituição de 1981, com o Código Civil de 1916 e agora ele retorna na Constituição de 1934. Mas também essa Constituição ela não traz nada de inovador na seara da família, do planejamento familiar. Ela simplesmente diz que, ok, você quer casar no religioso? Case-se, sem problema nenhum, você vai ter garantido os efeitos desse matrimônio na esfera civil e vai estar tudo ok com o Estado. Alguns anos depois, nós temos, nem tantos anos depois, né? Em cerca de 3, 4 anos depois, em 1937, nós temos uma nova Constituição, que é a Constituição de 1937. E agora ela determina nessa Constituição que os pais eles têm o dever de prestar assistência aos seus filhos, ou seja, não existia nenhuma lei que dizia, olha pai, você quer ter filho? Então você vai ter que ter as condições mínimas para assegurar saúde, alimentação e educação para esses filhos, não existia. Desde então não existia nenhuma lei. Então essa Constituição de 1937 ela é inovadora no intuito de determinar os deveres que os pais têm de proporcionar meios de sobrevivência digna para os seus filhos. O Estado também, ele passa a tutelar as crianças abandonadas, ou seja, antes de 1937, as crianças abandonadas, as crianças órfãos, o Estado não queria saber, ele não detinha essa obrigação de cuidado, de zelo dessas crianças. E agora, com essa Constituição, ele mostra que ele tem sim a obrigação de cuidar e amparar essas crianças que foram abandonadas. Depois disso, nós temos a Lei 379 de 1937, que é do mesmo ano da Constituição, que assegura o casamento religioso com efeitos civis, que na Constituição de 1937 não falava. Então, olha o paralelo. Em 1916, a Constituição de 1981 e o Código Civil de 1916 tira
o direito de casar no religioso com efeitos civis. A Constituição de 1934 traz esse direito novamente. Pode casar no religioso que vai ter efeitos nos civis. A Constituição de 1937 é omissa, ela não diz nada, ou seja, tira esse direito. Agora, com essa lei 379 do mesmo ano da Constituição de 1937, que foi omissa, ela traz que o casamento religioso vai ter, sim, os seus efeitos como civil, né? E o Estado também, ele passa a prestar assistência para a maternidade, para as mães grávidas, para a infância e para a própria adolescência. Ele passa a se preocupar com essas categorias de indivíduos, que são as grávidas, as crianças que são vulneráveis e os próprios adolescentes. E depois nós temos a Declaração dos Direitos Humanos de 1984, que ela defende que a família precisa sim de proteção especial do Estado e vem dizendo que o que essa lei de 1937 assegura, ela está de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Por quê? Porque ela está assegurando direitos, assegurando que o Estado se responsabilize sim, cuide do núcleo familiar, cuide das famílias. Depois nós temos a lei número 883 de 1949, que daí ela vem reconhecendo os filhos ilegítimos por meio de sentença judicial ou por meio de reconhecimento voluntário, ou por investigação de paternidade. Ou seja, antes, até 1949, antes dessa lei, os filhos ilegítimos eles não eram reconhecidos de forma alguma. Agora, com essa lei, já existe a possibilidade desses filhos serem reconhecidos por sentença judicial ou por própria vontade. O pai ele quer reconhecer e o Estado vai dar essa autonomia para o pai, ou por uma investigação de paternidade. Depois, posteriormente, em 1962, nós temos a Lei 4.121, que ela vem falando sobre a emancipação da mulher casada e o tratamento igualitário entre os cônjuges. Ou seja, essa lei diz assim: mulher, você não é mais submissa ao seu esposo, no sentido de que você não tem mais voz. Não, você vai ser tratada de forma igual, você vai ter os mesmos direitos. E depois nós temos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, que vem falando que a família é essencial e fundamental da sociedade, merecendo proteção especial do Estado. Então, esse pacto internacional, ele vem falando a mesma coisa que a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, dizendo mais uma vez: Estado, você precisa cuidar da família, você precisa dar atenção especial para o núcleo familiar. E depois, nós temos a Constituição Brasileira de 1967, que agora a gente já está falando da década de 60, que ela não traz nenhuma inovação. E a única coisa que ela continua autorizando, que as demais autorizaram, é o casamento religioso com efeitos civis. Só que daí surge uma emenda a essa Constituição, que vem falando que o divórcio não é permitido. Então, a partir desse momento, o casamento, as famílias elas só podem ser constituídas por meio do casamento, como era antes, não houve nenhuma mudança. No entanto, lembra que eu tinha comentado que lá na família romana, o imperador Justiniano tinha autorizado o divórcio? Pois é, essa emenda à Constituição de 67, que daí a gente já tá falando agora, mais recente, da década de 60, o divórcio ele foi proibido. Depois nós temos o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1916 e o Pacto de São José da Costa Rica, que afirma que a família é essencial e fundamental para a sociedade, que merece proteção do Estado. Então a gente percebe que as declarações de direitos humanos, os pactos internacionais, o Pacto de São José, todos eles vêm falando: olha, Estado, você tem que proteger a família porque ela é essencial e especial para a sociedade.
Alguns anos depois, agora na década de 70, nós temos a Lei 6.515, que é a lei do divórcio, que agora autoriza, sim, os cônjuges que não querem mais viverem juntos, eles podem se divorciar, sem precisar, não, na verdade precisam, né, da autorização judicial por meio do processo de divórcio, mas agora eles possuem essa autonomia de se divorciarem. E nós entramos com a Constituição Federal de 88 e o Código Civil, que regulamenta com artigos específicos sobre o planejamento familiar, sobre a liberdade e o livre exercício desse planejamento familiar, da autonomia que as famílias têm para se organizarem, para terem o número de filhos que desejarem, desde que a exceção é que o Estado coloque: eu não vou intervir na sua organização do seu núcleo familiar, desde que você tenha recursos que possa educar seu filho, dar alimentação, educação, moradia e saúde. Ou seja, você tem as condições de cuidar desses filhos? Esses filhos não vai ser colocados no mundo e jogados à mínguas? Ok, tenha quantos filhos você quiser. E por fim, nós temos a lei do planejamento familiar, que é a Lei 9.263 de 96, que ela é antes da Constituição, ela é antes do Código Civil de 2002, mas ela é depois da Constituição, que também vem só reafirmando o que a Constituição diz. Vocês, pessoas, são livres para se planejarem, se organizarem da forma que entenderem, desde que tenham responsabilidade e ajam de forma responsável, com base no princípio da parentalidade responsável, para que seus filhos tenham o mínimo básico para sua existência. Então, essa foi um pouquinho da constitucionalização do planejamento familiar, desde as ordenações portuguesas até o Código Civil de 2002.